Juazeiro do Norte em 1 minuto. A Prefeitura de Juazeiro distribui mais de 8.000 livros didáticos em 48 escolas de educação infantil para alunos e professores. Os livros trazem uma proposta que busca promover uma educação mais humana, cidadã e transformadora, com a parceria entre a escola e a família. A Prefeitura também iniciou o reordenamento dos espaços públicos da cidade. A iniciativa orienta os comerciantes e barraqueiros sobre a necessidade de desobstruir calçadas e vias na área comercial ocupadas com mesas, cadeiras e outros equipamentos. O município deve promover essa fiscalização de forma contínua. E mais, a Prefeitura de Juazeiro recebe de 15 de fevereiro a 3 de março inscrições para contratação de profissionais por tempo determinado e formação de cadastro de reserva para os cargos instrutor de Libras, intérprete de Libras, brailista e motorista de veículo escolar. As inscrições poderão ser feitas presencialmente na SEDUC ou por meio do site da Prefeitura. Vale FM, oh, a rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Vale Esportes, é futebol de primeira. A premiação desta semana do Cariri da Sorte está incrível. Tem um Renault Kwid de muito dinheiro, confira. No quarto sorteio tem um Renault Kwid 0km, é um Kwid 0. Você vai colocar o Kwid na garagem novinho. Ainda tem R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro. Mais R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$500. E o melhor, o título é dupla chance. Tudo isso por apenas R$5. É sensacional. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua
sua moto. Tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos pra melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós com o Vale Esportes do timaço da Vale FM nesta noite de quinta-feira. Hoje é dia 16 de fevereiro. Mas a gente começa o programa, rapaz, sem conseguir vencer de ontem pra cá. Ontem foi o Verdão, hoje foi o Leão. Ninguém conseguiu vencer nesse meio de semana. Aqui ao nosso lado está ele, o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, pros amigos da 99,9 Vale FM. Vamos colocar nessa conta aí também dos resultados ruins. O Crato, Delton, que hoje perdeu para o time do Floresta por 2-0. O Crato em 3 partidas não conseguiu marcar um gol sequer. Até agora, Delton. Rapaz, o negócio não tá bom não pra nós não, viu? O negócio não tá legal, não tá legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo, né, Marco Valério? Daqui a pouquinho com o Anderson Luiz aqui no Vale Esportes do timaço da Vale FM, porque agora a gente vai abrir espaço para as notícias do Verdão do Cariri. O Icasa, o Verdão do Cariri aqui no Vale Esportes do timaço da Vale FM. Isso porque o Icasa jogou ontem, Marco Valério. Empatou com o time do Crateús. E Marco Valério... O gol que o Icasa marcou já no finalzinho do jogo, que o árbitro, o senhor Jussiano de Souza, né, ninguém conseguia entender, porque ele disse que não tinha autorizado, mas fica claro que ele autorizou a cobrança da falta para o time do Icasa. O Icasa fez o gol, depois muita reclamação. Quero saber o que ele vai botar de repente, o que é que ele vai responder daquele lance, viu, Marco Valério? Que tirou o direito do Icasa, tirou do Icasa uma terceira vitória consecutiva, 9 pontos que estaria hoje na tabela de classificação. O time do Verdão estaria o time hoje na liderança isolada dessa Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Mas foi um jogo difícil, foi um jogo complicado. E tem um detalhe, Delton, não tem VAR para ver os lances dos jogadores, deveria ter VAR também para o árbitro. Porque tem uma imagem circulando aí nas redes sociais, até me mandaram aqui, que o árbitro ele sinaliza, mandando cobrar a falta, que redundou no gol do Icasa. Eu lhe ouvi atentamente ontem, 50 minutos do segundo tempo, seria uma vitória assim no finalzinho, com aquela emoção muito grande, mas o árbitro prejudicou sim
o time do Icasa. Vamos então com a Aloísio Vilar, trazendo as informações do Verdão do Cariri. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Delton Sá, Marco Valeri, boa noite para você ouvinte ligado na Vale. E olha, Delton e Marco, eu vi e revi aquele lance diversas vezes para ter certeza do que o árbitro havia marcado ou não marcado naquele lance da falta que originaria o gol do Icasa, marcado pelo Pingo após a cobrança de falta do Alex Mineiro. E olha, fica claro que o árbitro estende o braço e a gente ouve claramente também ali o som de um apito. E por conta disso, Delton e Marco, há poucos instantes, a diretoria do Icasa lançou uma nota oficial, dizendo o seguinte: a diretoria do Icasa manifesta através dessa nota a profunda insatisfação com os seguidos erros de arbitragem que estão sendo cometidos nos jogos do clube no Campeonato Cearense Série B 2023. Encaminhamos para a Federação Cearense de Futebol e para a Comissão de Arbitragem um documento enumerando os erros e solicitando providências, no sentido de manter a lisura da competição e evitar novos prejuízos. Na estreia, o Crato processou as substituições de atletas em 4 paradas, excedendo o limite de 3 previstos pela regulamentação. Tivemos um gol anulado na vitória sobre o Tiradentes. E, principalmente, tivemos mais um gol anulado, dessa vez que resultaria na vitória sobre o Crateús e na manutenção do nosso aproveitamento máximo na competição. Diante disso, reforçamos o pedido de providências urgentes pela comissão de arbitragem para evitar que novos erros possam causar outros prejuízos para o Icasa. Estamos atentos. Fecha aí a nota oficial da equipe do Icasa, que foi publicada há poucos instantes pelo Instagram oficial da equipe, Delton e Marco. A equipe está aí entrando com uma representação contra o árbitro Jussiando Souza, que apitou esse jogo de ontem, para que ele não apite mais nenhum jogo do Icasa após aquela cena lamentável, né? O Icasa perdeu os 3 pontos, perdeu a oportunidade, na verdade, de ganhar esses 3 pontos ontem diante da equipe do Crateús. Mas agora falando um pouquinho do jogo, né, do que foi esse 0-0, o Icasa sofreu com a pressão do Crateús desde o início, a pressão da saída de bola. O Crateús realmente sufocou o Icasa do primeiro ao último minuto, isso ficou muito claro já na primeira etapa. O Icasa não sabia o que fazer com a bola, não sabia para onde tocar, os jogadores visivelmente estavam ali nervosos, sem saber como produzir uma jogada. E logo na primeira etapa, Marco e Delton, o time perdeu o Gustavinho. Infelizmente, ele deixou o campo ainda na primeira etapa, a exemplo do que havia acontecido diante do Tiradentes. Ontem ele foi correr, né, para pegar uma bola em profundidade e acabou sentindo a posterior da coxa esquerda. E deu para ver, a gente estava próximo do lance, a dor do Gustavinho, o choro do jogador icasiano, que vai ser submetido a exames e amanhã saberemos o que de fato aconteceu com o atleta da equipe icasiana. E mesmo com os 2 gols marcados, que não valeram, né, já na segunda etapa, o primeiro gol foi do André Tavares, mas estava em posição irregular, e aí a gente reconhece que realmente o jogador estava adiantado, mas no segundo realmente não deu para entender o que o árbitro Jussiando quis fazer ali, né? Ninguém entendeu, na verdade. E a gente conversou, após a partida, com o técnico da equipe icasiana, Marcelo Vilar, que reconhece que a equipe não jogou bem e fala sobre esses determinados lances em que a equipe fez gol e também sobre melhorias que ele já pediu à diretoria. Não, o Icasa não fez uma boa atuação em alguns aspectos técnicos, principalmente, mas foi o time que tomou a iniciativa o jogo todo. O Crateús veio para marcar, praticamente não lembro de ter dado um chute a gol, e o Icasa bateu, né? A gente sabe que a gente está em formação ainda, a gente precisa melhorar aí alguns aspectos, já comecei com a diretora com relação a isso, mas assim, não faltou entrega, não faltou luta, até o último instante buscando o gol. Infelizmente esse gol não saiu e não trouxe a vitória. Marcelo, mais uma vez o Gustavinho sai no primeiro tempo, mais uma vez uma substituição que você tem que fazer ali com urgência. Como é que você viu na partida de hoje essa perda? É uma perda lamentável, né? Ele estava bem no jogo, é um jogador com muita qualidade,
é um dos jogadores mais lúcidos que nós temos na parte ofensiva do nosso elenco. Foi bastante sentida, né? Espero que não tenha sido nada grave, que ele possa se recuperar para voltar o mais rápido possível. Alguns jogadores afirmaram que um dos gols estava com posição regular. Você acredita nisso também? Eu não costumo falar sobre isso sem antes ver as imagens, não. Porque a nossa posição ali, ela não permite que a gente tenha certeza. Então, se não tem a certeza, é melhor ver as imagens para poder você tirar as conclusões. Eu sei que as imagens que eu vi no jogo passado, o Jardel não estava impedido naquela jogada. Eu não posso falar nada com relação a esse antes de ver as imagens. Marcelo, agora 10 dias para se preparar para a próxima partida. O que é bom e o que é ruim nesse tempo? Não é bom porque a gente está recuperando alguns jogadores. Tem jogador que está aí, que teve um período de inatividade por conta de contusão. Cito o exemplo do Pingo e do Felipe. E eles vão ter condições de treinar mais e melhorar o seu condicionamento para que nos próximos jogos eles possam estar melhor condicionados. Muito bem, ouvimos aí o técnico do Icasa, Marcelo Vilar, que além dessa substituição forçada que fez no primeiro tempo, sai o Gustavinho para a entrada do Alex Mineiro. Na segunda etapa, ele já foi de cara colocando os atacantes Tavares e Pingo nos lugares de Fernandinho e Brito. E depois colocou no lugar do Felipe Salles o Jonathan, que além de lateral esquerdo atua também como volante. E também no lugar do Jardel ele colocou o Hércules, jogadores ali para preencher o meio-campo do Verdão do Cariri. Não surtiu efeito, poderia até ter surtido, né, se o gol do Pingo tivesse sido validado. Mas isso não aconteceu, o Icasa perde os 100% de aproveitamento, mas segue líder da competição. Porém agora tem companhia, viu, Delton e Marco, já que o Floresta também chegou a 7 pontos, tem o mesmo número de vitórias e empates do Icasa, o mesmo saldo de gols, inclusive, então as equipes ficam empatadas aí na primeira posição. Em relação a, primeiro, a observação só do Marcelo, eu preciso discordar de que ele disse que o time não deu um chute a gol. Pelo contrário, o time do Crateus apareceu boas e algumas vezes nos contra-ataques com muita rapidez e inteligência que me surpreendeu o time do Crateus. Agora, o grande mérito do Crateus, eu disse isso, cantei a bola o jogo inteiro. O Crateus tinha uma disposição física e um posicionamento de marcação individual que me impressionou. O Icasa ficava com aquele negocinho de tocando bola de um lado para o outro, aos poucos, quando ele percebia, estava todo o Crateus ali, apertando a saída de bola do time do Icasa, e o Icasa não conseguia encontrar espaço para poder fugir dessa marcação e estava quebrando essa saída de bola do Icasa, dificultando o restante do andamento das jogadas. Eu acho que foi uma forma muito inteligente que o Crateus encontrou de jogar contra o time do Icasa, e teve sim, chutou sim para o gol, teve a oportunidade sim, o time do Crateus no jogo contra o Icasa. Foi realmente um time bem disciplinado taticamente no jogo, que dificultou e muito a vida do Icasa. É verdade que o Icasa poderia ter vencido o jogo sim, com aquele gol, se o árbitro não faz a lambança que fez, mas o Icasa teve um bom adversário ontem. Eu prefiro ver o Crateus com essa virtude de saber marcar, de ter um time inteligente no posicionamento, na hora da saída, e que deu um trabalho danado a esse time, o Verdão do Cariri, esse time do Crateus. Me surpreendeu o que eu vi ontem desse adversário do time do Icasa, Marco Valério. Até porque você pega pela tradição, né? O Icasa venceu outros adversários que têm um pouco mais de tradição no torneio. Aí você pensa, o Crateus, então vamos contar 3 pontos ali. Só que o futebol não é mais assim, né? A gente tem que analisar o que a equipe traz de positivo, o que ela tem de concreto, o que ela apresenta de bom futebol, e realmente concordo com você. O time do Crateus, ele destacou-se por esse posicionamento defensivo, anulando as principais jogadas do Icasa, e eu vou um pouco mais além. Eu acho que faltou em determinados momentos da partida um pouco mais de criatividade desse time do Icasa para poder furar esse bloqueio do Crateus. E o Icasa precisa encontrar isso, Marco, todo mundo que vier jogar com o Icasa vai jogar desse jeito. Todo mundo vai jogar com a proposta de esperar o Icasa, de segurar ali uma linha mais atrás. É bem verdade que o Crateus estava avançando essas linhas para dificultar essa saída de bola do Icasa. O time do Crateus não esperou o Icasa no campo dele, ele foi buscar o Icasa para apertar a saída de bola do Icasa, e talvez tenha sido esse, na minha opinião, tenha sido essa a grande
o grande mérito do time do Crateús ontem nesse jogo foi de avançar essa linha na marcação e de vez quebrar essa saída de bola, essa tentativa do Icasa de chegar na peça ofensiva, e ainda mais sem a velocidade do Gustavinho, né, que saiu, que era o jogador que tem um pouco mais de velocidade e é liso, tenta fugir dessa marcação para quebrar essa individual, porque quando você passa por um aí você desmancha todo aquele esquema que é montado da marcação individual. Quando o Icasa passou a não ter o Gustavinho, sentiu demais essa dificuldade, viu, Marco Valério? Algo mais do nosso Verdão nessa primeira participação, Aloysio? Não, só pegando o gancho aí, Marco, nessa fala do Delton sobre o Gustavinho, realmente o Icasa perdeu velocidade. E apesar de ter outros jogadores para a posição, a equipe icasena não pode contar com Juninho Rosa, que sequer fez a sua estreia, se contundiu na pré-temporada e até agora não voltou. O Tavares e o Pingo voltavam também do departamento médico. São jogadores também que não têm essa característica, ou seja, a gente começa a perceber que o Icasa ainda vai precisar contratar sim uma peça ou duas. Seria interessante a diretoria trazer nesse momento para que a equipe possa evoluir mais durante a competição. Valeu, Aloysio. Volta já com os últimos destaques do Verdão do Cariri aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. A hora no Timaço. 18h29, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, do seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Você tem que aproveitar últimos dias para você comprar o seu Chevrolet 2023 com preço de 2022. Tem Onix Plus LT 2023 por apenas R$ 86.990. Tem Onix LT 2023 R$ 83.990. E tem ainda S10 com bônus de até R$30 mil para você ou taxa zero na Novo Rio Veículos. E o ESC Cursos comunica que estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E uma novidade, a turma ESC Med com preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem a maior índice percentual de aprovações em vestibulares e Enem. Mais informações pelo WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Aproveite, últimas unidades, últimas oportunidades de você comprar a sua Honda Fan 160 cilindradas com zero de entrada na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato, onde você será bem recebido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Agora eu quero falar da JAL Presente. Você pensou em presentear, utilidades do lar, decoração, brinquedos, tudo isso você vai encontrar na JAL Presentes. É uma loja completa para você, melhor negociação, os melhores produtos, produtos lindos e facilidade na hora de você pagar, além daquele atendimento espetacular. Estou falando de JAL Presentes, Rua Clóvis Bevilacqua 536, no centro de Juazeiro do Norte. Você entra ali na Clóvis Bevilacqua, na Rua São Pedro, é logo ali pertinho, no meio do quarteirão para você. JAL Presentes, porque pensou presentes, JAL Presentes. Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho do Colégio Compasso, no bairro Tiradentes, Rua Adilon Gomes 474, informações 35710531, Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Agora eu quero falar da Gênesis Solar, que tem a solução para você que está pagando um absurdo de conta de energia solar. Só você fazer o seu orçamento, financiamento de 100% do seu projeto, meu amigo. Gênesis Solar, fala com meu amigo Luciano Carvalho. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Ligue para ele agora, 981237956. Grage Veículos, compra, venda, troca e financia o seu carro seminovo com o menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. Na Grage Veículos você encontra carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1000
1215, bairro Salesianos, telefone 99208-8592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos, além daquela película de alta performance com 10 anos de garantia para você na Só Fumê Service, na rua José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 988054899. Fale com meu amigo Edilson, o doutor do fumê. Pizzaria e Hamburgueria Oval, que tá uma pizza deliciosa nessa quinta-feira. É só ligar 98842-9514. Lembrando que o programa é transmitido também pelo nosso canal no YouTube, com oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vai lá, Rádio Vale FM 99 Oficial. Bom, se você é vendedor de joias e quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folhados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Eu disse Dourados Joias, transformando seu sonho em realidade. Rua Ivane Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Produtos Panebon Pão Nosso. Isto mesmo, produzidos de maneira semi-artesanal, com ingredientes da mais alta qualidade, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma. Olha, tem a linha integral que meu amigo Rubens adora e a deliciosa massa para pastel Tasquinha. O Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no segmento. Ambev tem pipocas doces e salgadas, salgadinhos Pipoclaps com vários sabores, os snacks de cebola e bacon que são deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonieres os produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Também de churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família. Tem o melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, pedidos 988657741. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais e com inscrições abertas para o vestibular da Unileão. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Avenida Praça de Arauto Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Rapaz, Baleia Burger é o melhor hambúrguer, concorda, Léo Sá? Concordo. Agora, pra saborear, você vai lá na Praça do Pio 12 ou então dá uma ligadinha, né, J Food? É sim, 988380548. Tá legal. É, meu amigo, falar também de Farmácias Fernandes, que já tem a sua 7ª loja lá em funcionamento, lá na Humberto Bezerra, ali ao lado da Areninha. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteie e use produtos da Ramagem Couros Marco Valério e também de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. E pensando em presentes, Delton Sá? Já o presente. Já o presente, na É rua o lugar pra você Clóvis presentear. Bevilacqua. Isso, tem no brinquedos, meio do quarteirão. tem utilidade do lar, Decoração, tudo isso pra você na Já o artigo Presente. para carnaval. Na Já o Presente. Já o presentes. Exato. A hora no Timaço. 18h36, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está no Novo Rio. Vale Esportes, o oferecimento de Ambev. Tá bonita essa camisa de João Filho, tá? Tá sim. Tá a cor bonita essa cor da camisa de João Filho. Vai pra Jaguaribe, né, João Filho? Vai sim. Vai, né? Vai. Vai trazer um queijinho pra Tem nós? uns queijinhos de lá, bom danado. Jaguaribe. É Melhor bom? queijo dessas bandas de carro. É bom, Delson? Rapaz, o melhor queijo dessas bandas de carro. É. Eu rodo, me apaixono por um queijo dali da colar, mas nenhum passa do Jaguaribe. Jaguaribe é show. Ô, queijo bom danado, rapaz. Que Jaguaribe. Viu? Aqui tem uns que vendem aí e dizem, aqui é de Jaguaribe. Aí quando o caba vai provar, fica enganando a gente. Dizendo que é de Jaguaribe, porque a gente vai só se é dali de Icó, na divisa. É ali pertinho, né? Mas de Jaguaribe, aquele de Jaguaribe, não é não. Não é não. Por exemplo, JF é bom, mas não é de Jaguaribe. É. Sou sim. Ele é de Pereiro. Não, eu sou nascido em Jaguaribe. Aí você é de Jaguaribe A mãe mesmo? dele aqui é de Alto Santo, não? Não. É de Pereira, é. Minha mãe é nascida em Pereiro, mas a base da família é toda Pereiro e Jaguaribe. Mas eu sou nascido em Jaguaribe. Ah, por isso que ele é bom desse jeito. É. Né? É.
Tá certo? Mas tu andou muito em Alto Santo? Não. Alto Santo é complicado. Assim, Alto Santo eu fui muito pequeno, assim, acho que umas 3 serestas de João Mas você já jogou na seleção de Pereira, não já? Não, eu assistia muito, mas jogado. Diz que JF era goleiro, Delton. Era, né? Goleiro de futsal. Parece que ele gostava mesmo de vaquejar. Uma agilidade danada. Isso que gostava de uma vaquejada de Jaguari. Vamos mudar de assunto, senão você vai encabular o rapaz. Tem uma câmera em cima do rosto dele. Ele tá ficando vermelho. A vaquejada do Jaguaribe é conhecida. É boa. Ele não pode ver aqueles câmeras logo acabando. Delton, rapaz. Não foi na vaquejada, não, macho. Aí ele foi na vaquejada. Foi não. Foi na micareta. Pior. Jaguar Folia. Jaguar Folia. Não, Jaguar Fest. Tradicional, O trabalho não foi cair, foi tirar de ter. Imagina a cena. Olha que eu tô doente da garganta, não posso nem estar rindo muito não. O ruim foi no outro dia, o corpo parece que tinha tomado uma pizza. O cheiro foi impregnado quanto tempo? Mamãe olhou assim e disse, vai minha nossa Menino, onde é que tu tá? Onde é que desinfeta? Meu filho, onde é que você tá? Meu Deus do céu, vem do Juazeiro pra cá pra fazer isso. Vamos falar do Guarani, né? Quem tá gostando é Lânio, viu? Boa noite pra você. Lânio da Proex. Eu passei o dia todo de molho, só pra tirar a catinha. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco. Foi que ele perdeu pro lado. Já pensou se ele perde pro lado, vai no efeito dominó. É seu amigo, viu? Delton, você acabou de sair da relação do queijo. E pro lado que não vai receber mais o queijo. E pro depois dessa. Pro lado que vendeu, rapaz. Rapaz, foi complicado nesse dia, né? Ai, meu Deus. Vamos ver se a gente para aqui e vamos pensar no Guarani. Pior que eu não podia aproveitar o resto da festa. Eu tive que ir pra cá tomar banho. Teve que ir pra cá tomar banho. Tinha muito o que fazer, não, viu? Ai. Isso foi o efeito do pirata, Marco Valério. O pirata fez efeito. Ele se escorou pro lado que não podia. Escorou pro outro. Se fosse pro outro lado era mais firme, né? Anderson Luiz, vamos falar do Guarani. Ele tá rindo aqui, rapaz, mas é porque... É pra não chorar, né? Não chorar. É rindo pra não chorar. Bom, não, né, Anderson Luiz? Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Hoje aconteceu mais uma derrota no Campeonato Cearense de Futebol do Leão do Mercado, agora contra o Caucaia. A última vez que o Guarani tinha jogado contra a equipe do Caucaia tinha sido goleado. E dessa vez levou um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Um primeiro tempo onde o Guarani conseguiu ter algumas oportunidades, mas um segundo tempo onde o time nitidamente cansou, sentiu de fato, muitos jogadores sentiram câimbras durante o treino na semana. Os jogadores já vinham reclamando bastante dessa questão física. A grande maioria desses atletas chegaram durante essa competição. Eu tive até a curiosidade, no segundo tempo, quando o Marco falava bastante sobre essa questão física, de no meio das minhas anotações, fazer um levantamento de quando esses jogadores chegaram a Juazeiro. A maioria desses atletas, a grande maioria, chegaram dia 25 de janeiro. Então hoje é dia 16 de fevereiro. Nós estamos com 21 dias que esses atletas estão aqui na nossa região. E em meio a esse intervalo, o Guarani jogou 5 vezes. Fez 2 viagens para a capital, lógico, isso é longe de justificar. A maioria desses atletas não teve esse tempo que o Ferreira tanto reclama e reclamou também durante a semana para trabalhar e pensando nessa recuperação do Guarani para se livrar desse rebaixamento. Logo após essa derrota, fica bem muito complicado para o Guarani conseguir se livrar, não por questão matemática. O Guarani tem chance sim matemáticas, tem 4 jogos ainda, pode vencer todos os jogos, pode se livrar dessa situação, mas em relação ao futebol apresentado pela equipe, o Guarani não consegue dar uma sequência boa na competição, apesar de ter jogado bem contra o Caucaia. Hoje foi melhor, mas a gente não vê uma situação clara para o Guarani em termos técnicos para conseguir se livrar dessa zona de rebaixamento, essa tão inesperada e
indigesta rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Cearense. O primeiro aspecto que a gente leva em consideração é o técnico. Não quero aqui minimizar ou diminuir essa importância física que é colocada pelo grupo, pelo Guarani, pela comissão técnica. É claro que a gente entende que essa parte física ela também acaba influenciando. Mas acima de tudo, mais a parte técnica do Guarani, né? Que a gente percebe claramente nos jogadores uma certa limitação de muitos desses jogadores que estão aí jogando pelo time do Guarani, né? Uma parte deles demonstra claramente enfim, estar um pouco distante do nível que a gente imaginava para disputar um campeonato cearense da primeira divisão, por isso o time está nessa situação. Essa reclamação física, o Ferreira terá agora como tentar recuperar um pouco nesse período do carnaval. Pega uma viagem longa de novo, voltando. Pode dar uma sexta-feira de carnaval de folga para o grupo, recupera. E aí trabalha um pouco sábado, domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, dentro daquilo que é o possível de recuperar para botar o time em campo de novo. Se vence o Barbalha, e logo depois é o Barbalha de novo, o adversário do time do Guarani, que são 2 jogos seguidos, né, que eles farão agora, um com mando de campo e um, outro com mando de campo e outro, é a única alternativa que tem para ver se oxigena esse time, porque para o Guarani será uma sequência de 3 jogos aqui na região, sem esse desgaste e com essa recuperação. Serão 2 Barbalha pela frente e mais esse Caucaia, que diferente do outro jogo que enfiou 5, né, teve dificuldade para vencer por 1. O time do Guarani. Então tem que se apegar a isso. A gente já está cansado de falar dessa questão das dificuldades do Guarani, mas é claro que nós estamos na torcida para o Guarani reverter. E para reverter não tem outro caminho. É aproveitar esse tempo, que o Ferreira tem se reclamado bastante, que ele possa então aproveitar esse tempo que ele terá agora até o próximo domingo, que é dia 26 de fevereiro, sim, que será quando o time, daqui a 10 dias que o time vai voltar a campo. Que ele saiba aproveitar esses 10 dias, que ele possa dar esse conjunto que ele tem reclamado tanto, eu sei que não vai ser tempo suficiente, mas possa melhorar e recuperar essa parte física. Porque aí são 3 jogos em casa, 3 jogos seguidos, 2 contra o próprio Barbalha. Quer se livrar? Essa é a última chance. É o último tiro que o Guarani tem. Não tem pra onde correr. Se errar, se queimar esse cartucho aí, pronto. Definitivamente a segunda divisão. Não tem mais o que fazer. Né? Eu tava pensando aqui, Delton, um jogo com mais de 90 minutos, com os acréscimos da arbitragem, o Guarani não acertou uma bola no gol hoje contra o Caucaia. Quer dizer, como é que um time quer sair de uma situação como essa? E eu não falo nem aqui a falta de vontade, a gente vê de alguns jogadores um certo esforço, uma vontade e tudo, mas o Guarani, o Léo, que inclusive já foi goleiro do Guarani, hoje é goleiro do Caucaia, ele não fez uma defesa no jogo. O Guarani não acertou um chute no gol. E olha que o Guarani teve no segundo tempo, quando o Caucaia foi todo para cima e o Guarani ficou só se defendendo, 2 boas oportunidades para marcar. Uma, eu acho que foi o Aleph, que chutou para fora, foi a melhor chance do Guarani no segundo tempo. E no outro lance foi o Jalisson, que deu um chute que a bola quase foi na bandeirinha de escanteio, quer dizer, chutou totalmente errado. Mas o goleiro do Caucaia não fez uma defesa. O Guarani não obrigou o goleiro do Caucaia a fazer nenhuma defesa, porque o Guarani sequer acertou um chute em gol. Quanto mais fazer um gol, que é uma coisa rara, raríssima nesse time do Guarani. E o que mais irrita o torcedor do Guarani, Delton, é a forma como o Guarani perdeu. O Guarani, tudo bem, tomou um gol aos 45 do segundo tempo. Ali naquele espaço entre 40 minutos e 45 até sair o gol, o Guarani teve 3 saídas de bola errada, que os jogadores do Guarani praticamente entregaram a bola para os atacantes do Caucaia. E olha que o Caucaia me decepcionou tecnicamente, já vi times melhores do Caucaia. Eles perderam muitas chances de gols, umas o Diego pegou bem, outras botaram para fora e tudo. Até que teve o lance aos 45 do segundo tempo, que o Vitinho, um jogador pequenininho, bem baixinho, a bola cruzada passou pelo goleiro, passou pelo zagueiro, passou por todo mundo, e o rapaz lá, sem nenhuma marcação, ele mal teve que dar um pulinho para fazer o gol de cabeça, só cumprimentou e colocou lá dentro. Aliás, ele foi até bom nesse lance, porque ele colocou no contrapé do goleiro do Guarani. Então, assim,
Uma derrota justa, né? O Caucaia realmente mereceu vencer, o Guarani realmente foi pior dentro de campo e é um time que fisicamente não aguenta sequer 45 minutos. Porque nos primeiros 35 minutos, o Guarani jogou de igual para igual e até buscando criar algumas oportunidades. Só que no final do primeiro tempo, o time já recuou e no segundo tempo, o Guarani passou o jogo inteiro na defesa, tentando viver de contra-ataques. Então, é uma situação bem complicada. A gente sempre tem falado aqui, matematicamente é possível ainda escapar do rebaixamento, só que o futebol apresentado pelo Guarani não nos passa nenhuma confiança de que isso possa acontecer. E um detalhe sobre o gol de hoje, quem esteve comigo no jogo do Barbalha, acho que foi o Marco, foi Delton, não me recordo. Barbalha foi Delton. O segundo gol do Barbalha, que é o gol contra do Arthur, o lance é bem parecido. O Arthur, ele faz a movimentação errada, mais uma vez, e o jogador do Caucaia acaba ficando sozinho e cabeceando só. Lá contra o Barbalha, ele faz a movimentação correta e acaba fazendo o gol contra. Então até esses detalhes acabam atrapalhando o time do Guarani. Hoje o Arthur entrou no segundo tempo, e não entrou muito bem mais uma vez. E aí mostra também o elenco que o Ferreira tem em mãos. Quando tem que alterar, quando os jogadores não conseguem mais, não tem perna suficiente, olha pro banco e não tem peças para poder repor. E o Guarani sofre bastante e vai sofrer ainda mais nessa primeira divisão do Campeonato Difícil Cearense. você acreditar que o que começa errado vai terminar certo, né? Porque o planejamento foi feito totalmente errado. Por favor, me perdoem. Trouxeram um desconhecido para comandar o time e tá aí o resultado. Tiveram que trocar pneu com o carro andando, trouxeram outros jogadores para dar entrosamento, para questão de parte física, tudo tem que ser levado em conta também. Mas o que começa errado, lamentavelmente, a tendência é terminar errado. E o errado, todo mundo sabe que é um rebaixamento, que infelizmente é uma coisa que está próxima de acontecer. Valeu, João Filho. Vamos pro intervalo. Já já a gente volta com as últimas do Vale Esportes. Vale FM. A premiação desta semana do Cariri da Sorte está incrível. Tem um Renault Kwid de muito dinheiro, confira. No quarto sorteio tem um Renault Kwid 0 km, é um Kwid 0. Você vai colocar o Kwid na garagem novinho. Ainda tem 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio. É muito dinheiro. Mais 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e 500 reais. E o melhor, o título é dupla chance. Tudo isso por apenas 5 reais. É sensacional. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 889 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9, reta final do Vale Esportes. Cadê o Super Kilmer? Daqui a pouquinho o Super Kilmer de Campos. Tá voltando de Calcaia. Tá voltando lá de Calcaia. De Maracanaú. Maracanaú, exatamente. Eita, Tá jantando com o Roberto Pessoa. Se ele vier ali pela BR, eita, BR tava ruim, viu? E já pensou o congestionamento numa hora dessa? Agora ele volta por ali, porque como ele vai pro Eusébio, né? É melhor por ali do que vindo por dentro lá pela Antônio Bezerra. Lá por Calcaia. É melhor ele voltar mesmo pela BR. Deve estar naquele trânsito uma hora dessa. Delto Sá, tô recebendo aqui várias mensagens de torcedores do Guarani revoltados com o gol que o Guarani tomou no finalzinho, viu, Delto? Marco Valério, foram tantos gols nesse campeonato, Marco Valério. Situação complicadíssima nesse Guarani. Eu lamento muito, lamento. É triste. Vamos com o Aloysio? Bora. Cadê tu, Aloysio? Cadê o presidente? Eu acho que é Kilmer de Campos aí. Se for Kilmer, segura o Aloysio Vilar. Ele vem daqui a pouquinho. Já que é Kilmer, aguenta aí, Aloysio. Você vai já. Tá bom. Vamos dar prioridade aqui ao Quilmaço, que ele tá em deslocamento. É isso. Fala, Quilmaço. Tudo bem, Delta? Um abraço aos ouvintes do Timaço. E um detalhe, né? Eu publiquei até na página oficial do WhatsApp, apenas um torcedor, viu? R$70 de renda, 51 torcedores presentes, é quase aquela história da cortesia, mas ingresso pago mesmo. Eu queria saber quem foi esse que pagou o ingresso para assistir o jogo do Guarani hoje contra o Calcaia em Maracanaú. Quem vinha me seguindo era o goleiro, porque ele ia para Itaitinga, buscar o filho dele está na escolinha do Ceará Sporting Clube, lá em Itaitinga. Só que ele esqueceu a carteira de habilitação dele lá no estádio, aí em seguida ele disse, não tem problema, que ele queria sair desse rolo aqui na cidade de Maracanã, que o estádio é lá dentro. Então, para sair, para você chegar a ser 0,60, pegar o anel viário para chegar em Itaitinga, aí, meu amigo, é difícil pra caramba. Então ele vinha me seguindo. Na história aí do Guarani de Juazeiro, que é com o Anderson Luiz, o seu Madruga, aqui na capital cearense o Ferroviário se reapresentou hoje, porque joga sábado de carnaval contra o Sergipe. Não terá Rony Lobo expulso,
não terá Matheus Silva machucado e não terá o lateral direito Wesley também machucado. O Ceará viajou para Maceió, capital do estado de Alagoas, onde amanhã enfrenta o CRB. E o Fortaleza Silva boa tarde, visando o jogo contra o CSA. Ontem a rodada foi desfavorável ao Ceará. Todo o grupo do Ceará ganharam. O Sergipe ganhou, o Náutico ganhou, o Ceará caiu de primeiro para quarto lugar na Copa do Nordeste. Repito, amanhã tem jogo do Fortaleza no PV com o CSA, jogo do Ceará no Rei Pelé contra o CRB e jogo contra o Sergipe. E um detalhe interessante, viu, Marco Valério e Delton Sá, disse até na transmissão, o Bandeira, que corria aqui pelo banco de reserva, Bandeira, lá em Sergipe, a vitória do Sergipe contra a equipe do Vitória da Bahia. Pegou o voo de Campinas e Campinas aqui para Fortaleza e já estava trabalhando. O senhor Nailton dos Santos, o Bandeira principal do jogo de hoje, entre Guarani de Juazeiro 0, Calcaia 1. Ao vivo, viu, Delton Sá? Choveu, que o jogo hoje não ia sair, mas saiu. Ao vivo, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos, direto de Fortaleza com as informações dos nossos clubes. Agora sim, Aloysio, é com você. Ok, Delton, de volta aqui no Vale Esportes com as últimas do Verdão do Cariri, que folgou hoje, viu? Totalmente, mas amanhã a equipe já volta aos trabalhos pela manhã na academia. A programação do Carnaval ainda não foi definida, então esperamos até amanhã para que a diretoria, né, e também a comissão técnica do Icasa repasse essa programação para os dias de Carnaval, né? Até a quarta-feira de cinzas, no caso, e a equipe casiana só volta a campo sábado, dia 25, contra o Itapipoca. Vai ser a primeira partida fora de casa do Verdão do Cariri, lá no estádio Perilo Teixeira, às 3h30 da tarde. Bem, a gente fala também sobre público e renda. Tivemos ontem mais um público pequeno, viu, Delton e Marco? Confesso que eu esperava bem mais. Apenas 1.630 pagantes. Lembrando que contra o Tiradentes foram 1.197. Tivemos aí pouco mais de 400 torcedores, né? Não chegou nem a 500 torcedores a mais com relação à partida anterior. Mas a renda foi bem melhor, viu? R$ 26.237 foi a renda de ontem. A do Tiradentes foi 17 mil, ou seja, R$ 9.000 a mais aí que o Icasa conseguiu nessa partida de ontem à noite, 0-0 diante da equipe do Crateús. Mas a gente percebe que o torcedor tá bem desanimado com essa equipe. Apesar das 3 partidas em que a equipe disputou e não levou nenhum gol, né? Tá invicta na competição, é líder, mas o torcedor ainda tem muitas desconfianças com esse Verdão do Cariri, viu, Marco e Delton? Tá certo, meu caro Aloysio Vilar, trazendo as últimas aí do time do Icasa aqui no Vale Esportes do Timaço, Marco Valério. É aquela coisa, o time do Icasa não conseguiu empolgar o seu torcedor, né? Vem conseguindo bons resultados, é bem verdade, 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas, mas o torcedor não tá com aquele brilho nos olhos de outras temporadas. E o empate de ontem realmente foi decepcionante, mas é de se ressaltar o que falamos aqui no início. O Icasa era para continuar com 100% de aproveitamento, não fosse a atitude, no mínimo estranha de ontem, do árbitro da partida. Anderson Luiz e os destaques finais do Guarani, Anderson. O Leão do Mercado janta na nossa capital, em seguida vem a Juazeiro do Norte, amanhã folga pra rapaziada e aí volta a trabalhar somente no sábado. O Carnaval, o pessoal do Guarani vai ser de muito trabalho visando o jogo contra o Barbalha no próximo dia 26. Quer dizer que o Guarani não colocará o bloco na rua? Não, o bloco vai trabalhar e muito pensando nesse jogo do dia 26. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações. Delton Sá, hoje tem clássicos aí. O JF tá já no clima, viu? Pra falar dos clássicos. Diga aí, João Filho, qual é o jogo que eu vou assistir hoje? E vai Diga ter aí. palpitômetro. Diga um jogo que eu vou assistir hoje à noite. Diga aí. Eu acho que o senhor vai assistir Corinthians e Palmeiras. Não, Claro. não. Delton vai torcer pelo vai assistir o jogo do time que ele falou que ia torcer no Campeonato Carioca. O Vasco. O Vasco. O Vasco. Eu também tô torcendo pelo Vasco. Dá pra assistir o primeiro tempo de Vasco e Botafogo e pegar Palmeiras e Corinthians, Palmeiras completo, né? E por que não pode assistir Vasco e Botafogo completo?
O que é que você tem contra Vasco e Botafogo? Absolutamente nada, mas eu sei que Delton Não, vai assistir o primeiro pô, tempo de Vasco e Botafogo e vai ligar. Não, eu vou assistir Vasco e Botafogo todo. Ah, então é o Botafogo senhor, né? e Vasco. E o senhor, seu Delton Sá? Eu vou assistir o primeiro tempo do Vasco e o segundo tempo eu vou ficar mudando pro jogo do Corinthians, do Palmeiras e do Vasco, e depois o segundo tempo todinho de Palmeiras e tu vai dormir tarde desse jeito, Delton? Hoje eu vou fazer um esforço. Eu tô doido pra ver esse jogo, Marco. Tô doido pra ver esse jogo. Já comprei ali 2 Red Bull. Vixe, logo de 2. 2 Red Bull logo. Tá lá em casa já. Vamos pros palpitrômetros aí, JF. Aí. Ó, no clássico carioca, quem ganha, Delton Sá? Vasco ou Botafogo? Vasco. E aí, Marco Valério? O jogo é aonde, meu filho? Rapaz, o jogo... Agora você me pegou, viu? Eu acho que o Botafogo vai levar essa. Marco Valério. Cuidado Botafogo. com o Lucas, Marco Valério. Não, eu tô torcendo pelo Vasco. Eu tô igual a você. Mas eu tenho que ser sincero nas minhas análises. Eu acho que o Botafogo ganha esse jogo, viu? O Botafogo tá bem pra caramba. Tá arrumadinho Carioca. o Botafogo. É verdade, verdade seja dito, o Botafogo tá bem arrumadinho no Campeonato Carioca. E se ganhar hoje do Vasco, o Botafogo volta à liderança. Né? O Flamengo retomou a liderança ontem com a vitória sobre o Volta Redonda por 3-1. Aquele técnico do Flamengo é doido mesmo. Ele deixou Everton Ribeiro no banco. Maracanã, Vasco e Botafogo. Aí depois... vai dar Botafogo. Eu acho que o Botafogo ganha, mas eu vou torcer pro Vasco. Muito bem. Eu acredito que o Botafogo será o vencedor também. Certo, vamos. Corinthians e Palmeiras, Delton Sá. Quem ganha? Esse jogo vai dar Palmeiras. E aí, Marco Valério, quem ganha esse clássico? Empate. Acredito que o Palmeiras vai ser o vencedor É dessa parte. mesmo, JF? Eu Olha acredito. só. Eu tô acreditando que Ninguém isso vai acontecer. esperava essa resposta sua. Pois é. Vamos embora, JF? Eu tô doido pra ir. Valeu. Abraço, até amanhã. Valeu. Você está ouvindo